Falamos de liderança no feminino, uma parceria do ECO com o Freeport Lisboa Fashion Outlets. Hoje temos connosco Marta Graça Ferreira, Presidente do Conselho de Administração da Real Vida Seguros. Marta, bem-vinda. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada. Marta, quando, pesquisamos sobre este tema, há várias publicações que vão sustentando que é um tipo de liderança orientada para as pessoas, uma liderança horizontal, há aqui um predomínio do emocional, ouvimos também falar muitas vezes nisto. O que é que a Marta acha? Concorda com estas guidelines? Acrescentaria aqui alguma? Eu concordo, é assim, na realidade há uma tendência das mulheres a ter uma componente mais emocional e uma visão mais emocional, orientada mais para as pessoas, se calhar face aos homens, entendo eu, no meu entendimento. Portanto, há uma tendência mais de inclusão da nossa parte, de tentar haver aqui uma conciliação entre a família, porque nós temos essa exigência, não é, como mulheres, de fazer a gestão familiar. Hoje em dia ainda cabe mais às mulheres do que aos homens e, portanto, há um maior nível, se calhar, de compreensão se calhar face aos homens e, portanto, essas guidelines que menciona fazem todo o sentido. Se calhar acrescentaria mais a questão também da assertividade, porque as mulheres conseguem ser mais assertivas que os homens em algumas coisas, mas pronto, basicamente é isso, concordo. E parece-lhe que há também uma disponibilidade maior para a mudança, por exemplo? Acho que sim, acho que hoje em dia há uma maior abertura, mesmo até por parte das mulheres. As mulheres têm vindo cada vez mais a ser mais ambiciosas, não é? Portanto, o papel da mulher na sociedade tem vindo a mudar, a mulher é muito mais participativa hoje do que era no passado e, portanto, para que isso acontecesse teve que haver essa capacidade de mudança, essa vontade de mudança, que surgiu por iniciativa das próprias mulheres, não é? E, portanto, há realmente uma tendência para se adequar à mudança de uma forma mais fácil e mais ágil, até pelo facto também de ser mais inclusivo e, portanto, tudo isso requer capacidade de mudança, não é? E já vamos falar aqui da sua área concreta, portanto, a área dos seguros, mas olhando para o panorama global em Portugal, parece-lhe que, temos aqui um equilíbrio nesta liderança feminina e masculina ou não? Ou tudo isto ainda tem aqui um longo caminho? Ainda temos aqui um caminho, ainda há realmente aqui um caminho a percorrer. Acho que as organizações têm feito um esforço. No entanto, acho que ainda temos aqui um caminho a percorrer. Nós temos a questão da necessidade, portanto, e mesmo da própria legislação que foi incutida em 2017, a questão das cotas, no sentido de haver aqui mais uma igualdade entre homens e mulheres. Que lhe pareceu bem desde o início? Ouça, eu acho que me parece bem na medida que veio acelerar o processo. Pronto, e veio, ao acelerar o processo, fez com que as pessoas no seu todo, a sociedade no seu todo, tomasse uma maior consciência desta necessidade, desta igualdade. Não só pelas mulheres, mas também pela parte dos homens. E, portanto, acho que a questão das cotas foi algo que veio no sentido de tornar as coisas mais equilibradas e acelerar o processo. E por isso é que realmente, desde 2017 até agora, as coisas têm vindo a evoluir. Agora, acho que ainda estamos longe, porque quando vamos para cargos de liderança, como por exemplo Presidentes do Conselho de Administração, CEOs, aí ainda há uma grande evolução a fazer. São poucas as mulheres, não é, Marta? Somos muito poucas. É um bom exemplo, disso. E falando poucas. Precisamente dessa consciência e dessa mudança que queremos ver implementada também, parece, por exemplo, que esta questão da liderança no feminino devia ser tema nas escolas, por exemplo, devia ser incluída no programa escolar. Olha, eu gostava de não chegar aí, não é? Gostava que as coisas não chegassem a esse nível. Acho que realmente tem que se aplicar aquilo que realmente a lei nos veio pedir, a própria legislação e as próprias ondas que nós temos agora da igualdade, o ESG, o próprio tema do ESG que fala, portanto, da questão ambiental, da questão social e da questão da governança, vem também exigir esta questão, entre aspas, esta questão da igualdade entre os homens e as mulheres. E, portanto, eu acho que os mecanismos, diremos, legais existem, têm que realmente ser aplicados e há que dar oportunidade ao talento feminino que existe, porque o talento feminino existe. Não está realmente a ser dada a oportunidade a muitas mulheres para poderem demonstrar esse talento, porque ele na realidade existe. E a verdade é que nós temos casos de sucesso de mulheres fora de Portugal que realmente vem demonstrar que esse talento existe. Nas mais variadas áreas. Nas mais variadas áreas, exatamente. No seu caso, a sua área, é dominada muito pelos homens, não é? Como é que foi no seu caso chegar a este cargo, Marta? Ouça, eu tive a sorte também de estar numa organização, porque isto tem muito a ver também com a dimensão das organizações. Quando, por exemplo, se nós estivermos a falar de multinacionais, estas coisas, para além de serem temas abordados em termos de multinacionais, muitas das vezes está-se muito longe de quem decide. Pronto.
Eu estou numa organização que tem cerca de 130, 137 pessoas e, portanto, foi mais fácil, acabou por ser mais fácil porque eu entrei já como diretora e era uma organização que eu me orgulho porque já na altura tinha uma grande equidade entre homens e mulheres. E mesmo em termos de diretores de primeira linha, existe uma grande equidade. Aliás, hoje, nos dias de hoje, neste momento até já são mais mulheres do que homens. E em termos de canais de vendas, há realmente um equilíbrio muito grande entre homens e mulheres. E, portanto, eu até estou numa organização onde há um grande equilíbrio. Portanto, na Real Vida existe um grande equilíbrio entre homens e mulheres, quer ao nível dos diretores de primeira linha, quer ao nível de diretores de segunda linha. Em termos de membros de comissão executiva, pronto, foi realmente a primeira vez que uma mulher chegou à administradora da seguradora, da Real Vida, e foi pela primeira vez que teve uma mulher como membro de conselho, como presidente do Conselho de Administração. Portanto, as coisas estão a mudar e quando recebem pessoas novas na empresa, novos colaboradores, nota que já há uma consciência maior desta nova geração em relação a estas questões? A nova geração, e vamos falar na geração dos millennials e na geração Z, portanto, que vão ser os nossos futuros, já são colaboradores e a geração Z vão ser os futuros colaboradores, é uma geração que tem um grande sentimento de tudo o que é temas do ambiental e do social. E, portanto, o tema da igualdade homens-mulheres, eles são muito sensíveis a este tema e, portanto, eu reparo, por exemplo, nas entrevistas, há uma tendência para perguntar por parte das mulheres, em termos de carreira, quais são as perspectivas que têm de carreira. E eu acho perfeitamente normal, porque são mais ambiciosas, obviamente, e acham que têm os mesmos direitos que os homens, como é claro. Claro, portanto, é um tema recorrente. Nós, olhando aqui para a sua área, o mundo dos seguros mudou muito depois do ano 2020, a questão da pandemia trouxe aqui também outras questões a ter em conta. Como é que foi viver, Marta, esta mudança na primeira pessoa? Eu posso dizer que as primeiras semanas ficámos preocupados por uma questão da pandemia em si, dos efeitos que trouxe principalmente ao nível dos mercados financeiros, pronto. Mas em termos da gestão das pessoas, eu não estava muito preocupada. Porquê? Porque eu sempre trabalhei com equipas comerciais, portanto, os meus explores sempre foram canais comerciais. E os canais comerciais, os comerciais são pessoas muito independentes e muito autónomas, porque estão deslocados dos escritórios e, portanto, já sabem o trabalho que têm a fazer no seu dia-a-dia e, portanto, são pessoas extremamente autónomas. E já estavam habituados a trabalhar longe do escritório. E, portanto, eu tinha a perfeita noção de que as pessoas iriam continuar a fazer o seu trabalho a partir de casa e, face aos meios digitais que nós tínhamos, tinha a certeza que as coisas poderiam correr bem, com alguns receios, mas poderiam. Depois, na Real Vida, nós avançámos para o digital com os nossos parceiros muito cedo, avançámos em 2018. Portanto, os nossos parceiros começaram a comercializar via digital logo no ano de 2018. Portanto, quando chegou a pandemia, a venda através do digital explodiu. Estava consolidada já, não é? Estava muito consolidada e explodiu. Foi uma coisa... Pronto, foram meses que, em termos de resultado, foram bastante bons. Portanto, a pandemia não tem também só coisas más. Pois, faz-nos descobrir outras coisas que também podem ser muito boas. Outras valências. Em relação a esta questão da liderança, parece-lhe que, no seu caso, enfim, a empresa já estava bastante adaptada a este modelo híbrido, de trabalho em casa e tudo mais, mas parece-lhe que a liderança no feminino traz outra sensibilidade também para abordar este tipo de trabalho, nestes moldes? Eu acredito que sim e posso lhe dizer porque por viver também um bocadinho isso na pele, não é? Portanto, as mulheres têm um papel muito importante na gestão da família e isso é algo também que eu tenho a certeza que elas não vão querer abdicar, porque eu também não abdicaria, não é? Mas a verdade é que realmente estas formas de trabalhar híbridas, que é realmente aquilo que nós temos dentro da Real Vida, vêm permitir ter um maior equilíbrio entre o trabalho e entre a vida pessoal. E, portanto, as pessoas hoje em dia têm uma flexibilidade de horário e conseguem muito mais conciliar a vida pessoal com o trabalho, com a vida profissional. E isso tem um impacto, eu sou sensível a isso, porque acho que realmente é algo que é motivador, as pessoas ficam mais comprometidas, estão mais motivadas e em termos de resultado isso também sente-se. Porque as pessoas sentem que nós confiamos nelas e ao sentirem que nós confiamos nelas também se dedicam mais e o que se nota é que realmente se trabalha muito mais do que no passado trabalhando a partir de casa. Em termos da mulher isso foi uma mais-valia. Porquê? Porque o tal equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal e o papel que nós temos na família acaba por nos permitir fazer uma melhor gestão
no âmbito dessa gestão familiar, não é? E também o próprio homem acaba também por poder participar mais também nesta gestão, visto que realmente as organizações hoje adotaram muito o trabalho híbrido e, portanto, há uma maior flexibilidade do horário face ao que tinha no passado. E, nesse aspecto, a pandemia, isto foi uma grande mais-valia, realmente temos que admitir, porque há realmente uma maior flexibilidade do horário hoje em dia e as pessoas conseguem fazer uma melhor gestão. E isto também tem um grande impacto quando chegamos ao tema da saúde mental. E o tema da saúde mental, com a flexibilidade do horário, é algo que realmente veio, ou seja, trouxe um nível de conforto diferente para os colaboradores. Em relação a características da liderança feminina, esta questão da sensibilidade é uma delas, obviamente. Se lhe pedisse, por exemplo, Marta, e lhe lançasse aqui o desafio de mais 3 características que a liderança no feminino tem e que são muitíssimo importantes. Não sei se, por exemplo, a sensibilidade nesta questão emocional também, não é? Falava aqui na questão da saúde mental. Pronto, eu falava aqui na questão porque realmente é um tema que tem que ter aqui um toque de emoção, diria. Mas, por exemplo, agora falou-me da pandemia. Eu acho que eu senti que nós tínhamos um nível de resiliência diferente. Portanto, as mulheres têm uma capacidade de serem mais resilientes, são mais lutadoras, porque no passado tiveram que lutar mais, portanto a história contou-nos assim, não é? E depois, somos muito inclusivas. Portanto, a terceira característica é que temos uma tendência de trabalhar muito em equipa, gostar de incluir toda a gente, envolver toda a gente, ouvir as pessoas, portanto, por um lado, há aqui uma inteligência emocional e uma maior sensibilidade para temas que se calhar os homens não estão para aí orientados, mas eu acho que isto tem mesmo o facto de ser homem ou ser mulher. E se calhar com mais mulheres em cargos de liderança também conseguimos passar esses valores, essas características depois também para os homens, não é? Exatamente. Eu não vou dizer, nunca direi que as mulheres são melhores nisto, ou os homens são melhores. Desde que as coisas sejam bem feitas de uma forma consistente, para mim é tão bem feito com homens como seja bem feito com mulheres. A questão é que se calhar os skills que todos temos, homens e mulheres, as mulheres aplicam de uma forma e os homens aplicam de outra. E as mulheres demonstram de uma forma e os homens demonstram de outra. E, portanto, a diferença poderá estar aí. A verdade é que, realmente, os estudos demonstram que todas as empresas que têm o maior nível de diversidade são as empresas mais bem-sucedidas. Claro, porque há esse equilíbrio, não é? De forças, no fundo. E, Marta, na sua área, a área dos seguros, o que é que nos reserva o futuro? Temos que pensar quem são os nossos clientes do futuro, não é? Que é a geração Z, os millennials, esses vão ser os nossos clientes e já são alguns os nossos clientes atuais e, portanto, temos que olhar para os comportamentos dessas gerações. São gerações que são autênticos nativos digitais, tudo se passa na internet, tudo se passa através do smartphone, compram tudo através do smartphone, com um clique, 2 cliques, e, portanto, os seguros têm que ir nesse sentido. Portanto, tem que haver a capacidade aqui de desenvolver produtos em que sejam ágeis, sem burocracias e que os jovens por nós agora, mas vão ser os nossos clientes do futuro, consigam adquiri-los através de um smartphone e de forma digital, porque para eles tudo se passa no mundo digital. Certo, portanto, perder tempo não está fora da equação, tem também preocupações diferentes, não é? Tem outro tipo de preocupações, exatamente, mas para eles não há que perder tempo com este tipo de coisas. Aliás, são jovens extremamente exigentes e querem que tudo aconteça muito rápido e, portanto, os seguros não podem ser uma burocracia. Em relação a esta liderança no feminino, este equilíbrio entre homens e mulheres, era bom não estarmos a falar deste assunto daqui a uns anos, não é? O que é que lhe parece em relação a este equilíbrio em Portugal, particularmente? Ainda estamos longe, portanto, foi aquilo que eu disse há pouco. Nós, neste momento, as mulheres só estão em cargos, eu diria, de diretores de primeira linha, que nós chamamos as primeiras linhas, as comissões executivas e os conselhos de administração, e em termos de presidente do conselho de administração, portanto, as mulheres, neste momento, só representam cerca de 1/3 nesses cargos. Se formos para cargos de CEO, portanto, de presidente do conselho de administração, só 16% é que são ocupados por mulheres. Mas eu quero acreditar que, havendo os mecanismos que exigem, as iniciativas que existem também, eu quero acreditar que as organizações também têm vindo a acolher e têm vindo a querer tomar medidas nesse sentido, que as coisas melhorem, quero acreditar, porque realmente as organizações têm vindo a implementar, no âmbito também de lá está, volto a repetir, o sistema das cotas, etc. Portanto, é algo que se tem vindo a repercutir e vindo a acelerar. Portanto, acredito que no futuro este tema já não seja um não tema. Eu quero acreditar que seja um não tema. Sim, mas acha que nos podemos aproximar da realidade de outros países europeus, por exemplo? Acha que é uma questão de mentalidade? O que é que nos falta aqui mudar? Acho que é uma questão de tempo. A pandemia veio um bocadinho regredir e andámos um bocadinho para trás.
com a pandemia, mas a verdade é que acho que é tudo uma questão de tempo e a verdade é que as leis funcionam, não é? E a verdade é que existe talento feminino e quanto mais mulheres nós tivermos em cargos de liderança, mais a oportunidade irá ser dada também a outras mulheres, é natural. Portanto, é uma questão de mentalidade, essa mentalidade tem vindo a mudar, as novas gerações têm uma mentalidade completamente diferente e esses vão ser os nossos futuros líderes e, portanto, eu acredito que é algo que daqui a uns anos já não seja um tema. Eu espero que não seja um tema. E, portanto, nós estaremos aqui daqui a uns anos, Marta, mas foi um gosto. Muito obrigada por ter estado connosco. Eu agradeço imenso em nome do ECO e do Freeport Lisboa Fashion Outlet. Ok, obrigada.